por que o pensamento virtual do outro, uma crítica, uma calúnia, é capaz de estragar o dia, a semana, uma vida, uma história? Por quê? Porque o eu, ele permite, ele dá crédito, mais uma vez, que o pensamento é real. Nós compramos de maneira desinteligente os estímulos estressantes ao nosso redor. Olha a situação do mundo atual, a crise entre palestinos e judeus, a crise entre imigrantes e os habitantes nativos dos países. Olha como o mundo caminha aumentando os patamares de violência em todas as esferas. O nosso eu, pelo fato de não conhecer adequadamente essa última fronteira da ciência, a natureza dos pensamentos, o processo de construção e os tipos de pensamento, ou seja, aquilo que nos torna sapiens, nós reagimos de maneira tão ingênua e muitas vezes de maneira tão dogmática como deuses. Toda pessoa que se diminui usa o pensamento com atributo que ele não tem, para se apequenar. Toda pessoa que compra os estímulos estressantes com facilidade é porque eles se permitem que o pensamento virtual se materialize no território da emoção. O eu dá aval. Ele é um péssimo comprador. Vocês teriam coragem de entrar no supermercado e comprar 1 quilo de alimentos cheirando mal? Sim ou não? Mas nós compramos um olhar atravessado com muita facilidade e pagamos caro. Se é uma calúnia, aquilo estraga a nossa história. Talvez nunca mais consigamos olhar de maneira espontânea para quem nos caluniou. Se é uma crítica, frequentemente não aceitamos bem. Não poucas vezes deixamos de dormir, porque materializamos o que é virtual de maneira atroz dentro de nós. Somos consumidores péssimos, que pagam caríssimo os estímulos estressantes. Por isso que eu falei na minha conferência nos Estados Unidos e falei para vocês, quem tem seguro, de alguma forma, muitos têm, todos levantaram as mãos, porque tem seguro até para quem tropeça na calçada, mas quem tem seguro emocional, também ninguém arriscou a levantar as mãos. E eram profissionais da minha área, muitos mestres e doutores. Se nós estamos assim, imagine o resto da humanidade. Como vamos proteger a nossa emoção se não conhecemos nem minimamente a natureza dos pensamentos? Quando alguém te ofende e você se sente ofendido, não é o outro, não é a dor do outro que entrou em você, você se permitiu, é a dor que você construiu a partir da interpretação do outro. Quando alguém te diminuiu, se você desse um choque de lucidez dentro de si e usasse a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia, a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e a arte da determinação estratégica, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, se você recolhesse as armas, ao invés de comprar o estímulo estressante, entrasse dentro de si e duvidasse do controle desse pensamento perturbador, desse comportamento agressivo, criticasse a sua ingenuidade de materializar rápida e intensamente e determinasse estrategicamente ser tranquilo, sereno, ser autor da sua própria história, tais ferramentas poderiam se tornar uma proteção solene para que você sobreviva às intempéries socioemocionais. Mas nós estamos ainda quase que no tempo da pedra. As pessoas se matam, se destroem por poucas coisas, poucos estímulos estressantes. O próprio Alex disse que há um aumento dramático da violência no mundo e o Brasil é um dos campeões da violência de professor com aluno, e em especial aluno contra professor. Por que esse nível de intolerância? Nós temos que começar a perceber que quem nos ofende, quem nos critica, quem nos fere, não é um inimigo a ser abatido. Por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca, se primeiramente não for machucada. Entendendo o pensamento virtual
e começando a perceber que o que movimenta o comportamento dos outros nem sempre é um comportamento elaborado, um pensamento elaborado, mas ele é vítima de janelas traumáticas, nós vamos começar a dar descontos. Então, essa é uma segunda ferramenta para proteger a emoção. E quais são as outras? Não ser um agiota da emoção é outra delas. O que um agiota faz? Ele empresta e cobra o quê? Juros caros. Um agiota confia e dá crédito a alguém que ninguém mais dá crédito, nem seus íntimos. Mas, quando vai cobrar, os juros são extorsivos. Na Inglaterra, 140 mil pessoas, mais ou menos, utilizaram de agiotas na última década do século passado. Esse não é um problema só de países em desenvolvimento. E havia um sujeito chamado Gerard Law, que era um agiota e cobrava dos empregados do correio, desempregados do correio, 20% por semana. Dava mais de 11 mil por cento ao ano. Foi preso, porque era um contraventor. Agora, o que é um agiota da emoção? São aqueles casais, aqueles maridos, esposas, parceiro ou parceira, professores, pais, colegas de trabalho, que se doam, mas cobram caro a fatura. Querem reconhecimento, querem que na mesma altura em que se doaram, venha a afetividade, os aplausos, a valorização. E exagera no tom de voz, exagera na expressividade das palavras. Quem cobra demais do outro aciona um fenômeno inconsciente chamado RAM. Poderiam repetir? Fenômeno RAM. Registro automático da memória. Nós não sabíamos que esse fenômeno é tão básico. Hoje que nós o conhecemos, ficamos surpresos. Nos computadores, você é um Deus, você registra o que quer, quando quer, na hora que quer. No seu córtex cerebral, isso é impossível. Você não apenas registra o que quer, mas também o que não quer. Tudo o que não quer. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você. E vai ocupar o centro do seu travesseiro, porque o fenômeno RAM, registro, tomate da memória, forma uma janela killer ou traumática. E o fenômeno do alto fluxo, que é aquele copiloto do eu, tem uma especificidade por janelas problemáticas ou traumáticas. Ele se ancora ali e fica por horas ou por dias lendo a memória e produzindo pensamentos perturbadores. E o eu, que deveria ser dar um choque de lucidez, duvidar do controle, criticar as ideias perturbadoras e determinar ser estrategicamente autor da sua própria história, como ele não tem ferramental para ser gestor da mente, ele se torna um espectador passivo na plateia, assistindo todo o teatro de terror sem fazer nada. Dói na minha alma que nós poderíamos prevenir milhões e milhões de transtornos psiquiátricos de maneira tão simples, se o nosso eu deixasse de ser ingênuo, se ele impugnasse como advogado de defesa o faz, no silêncio da mente. Não impugne os outros, não critique, não agrida os outros, jamais. Mas nós deveríamos sair da condição de espectadores, na figura, na metáfora do teatro, entrar na nossa mente e impugnar, discordar, confrontar, como um advogado de defesa o faz no fórum, como eu disse. Mas, infelizmente, é quase que inacreditável